Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Inter, tudo bem? Eu espero que sim. Presumo que sim. Neste vídeo vamos falar sobre o Fabrício Bustos, que é o novo reforço do Colorado. Um belíssimo jogador, sem dúvida alguma. Um grande lateral, não somente isso. Um grande jogador que a gestão do Inter entrega para o técnico El Cacique Medina. Fabrício Bustos é um lateral direito, que jogava no Independiente de Avellaneda, é da canteira do Rojo de Avellaneda, o grande rival do Racing de Avellaneda. Nunca deixou de jogar nessa equipe, jogou apenas no Rojo até os dias atuais. Essa é, portanto, a sua primeira experiência fora da equipe, assim como também fora do país, exceto, por exemplo, quando jogou com a seleção da Argentina, dentro da Argentina e fora da Argentina, evidentemente. Bustos é um jogador, portanto, que já fez parte do selecionado principal da Argentina, já foi convocado também para seleções de base da Argentina, em vários momentos. Fabrício Bustos é um daqueles jogadores que mais pediam passagem, gente, lá na Argentina, que mais pediam, mas que, de certa forma, solicitava uma chance no futebol brasileiro. E demorou demais para que algum clube brasileiro fosse buscá-lo lá na Argentina. E por que tudo isso? Porque é um jogador, de fato, bem diferenciado. E por que tudo isso? Porque é um dos melhores laterais que temos hoje na América Latina, gente. E por que tudo isso? Porque é um jogador que tem uma leitura do que é o corredor, como poucos outros jogadores hoje têm, também na América do Sul, no caso. O Bustos é, portanto, um jogador típico para o corredor, né? Carrilheiro, como você fala na América do Sul, nos demais países da América do Sul. O que é isso? Jogador, em geral, um lateral, ele muitas vezes consegue exercer o papel de lateral, defensivo ou ofensivo. Em geral, é uma coisa ou outra. Quando ele é um lateral defensivo com dotes defensivos interessantes, destacáveis, nem sempre ele consegue, por exemplo, trabalhar também no campo de ataque. Às vezes ele vai para o campo de ataque, mas quando ele precisa recompor, em geral, falha um pouco neste quesito do jogo, esse quesito tão necessário para o futebolista do corredor. Há, contudo, alguns laterais que trabalham muito à frente. A gente tem no futebol mundial alguns laterais que viraram alas, depois meio-campistas, caso do Marcelo do Real Madrid, acho que é um dos grandes exemplos. Mas há outros, muitos outros também, espalhados pelo mundo inteiro. Em geral, esses laterais, muitas vezes, como eles fazem um trabalho muito bom, é raro às vezes que eles conseguem recompor muito bem. E isto ocorre também porque ele é tão usado como se fosse um ala barra atacante, que às vezes o cara perde até um pouco o cacuete de marcar, de recompor, né? Em geral, a gente tem um jogador, portanto, que tem ali, ou tem muitos dotes ofensivos colocados no corredor, ou então ele tem muitos dotes defensivos quando ele está presente no corredor também. O mesmo a gente pode falar do extremo, né? Aquele jogador atacante que joga pelo lado do campo, né? Que muitas vezes também não tem esse cacuete de voltar, então ele não consegue marcar, recompor bem, mas é do atacante mesmo. Do atacante a gente espera que ele marque, que ele volte, que ele faça marcação alta, que ele sempre faça perseguição quando a equipe perde a bola ali no campo de ataque. A gente espera muito isso do atacante, mas em geral a gente não espera que o atacante, um extremo, por exemplo, faça tanto esse trabalho de voltar pelo corredor lateral. A gente, contudo, espera isso do lateral. Que o lateral, em tese, faça esse trabalho. Um trabalho de ida e volta com bastante eficiência. Aquele que consegue jogar muito bem à frente, ele tem um ótimo entendimento do corredor naquele campo de ataque. Aquele que joga muito bem atrás, ele tem um ótimo entendimento do corredor, mas ali no campo defensivo. Entender o corredor, né, o que significa ser um jogador de corredor, tanto do ponto de vista da defesa como do ataque, é para poucos. É para poucos. Geralmente quando a gente tem um lateral que é muito bom, que tem muitos dotes e de repente ele vira um lateral bem ofensivo, ele vai perdendo esse cacuete ou geralmente, até mesmo porque ele é necessário lá na frente, ele acaba não jogando muito bem. Então ele perde pouco a pouco a compreensão do que é trabalhar no corredor. O Bustos é um lateral que tem um pleno entendimento do que é ser um jogador de lado de campo. Ele tem pleno entendimento do que é ser um jogador do corredor, ele tem esse entendimento. O que significa isso? Significa que quando ele está no campo de ataque, ele tem o time correto da hora que ele precisa retornar. Agora, isto também não significa que ele não vá, em alguns momentos ele não vai deixar, por exemplo, de contribuir nesse sentido. E isso, claro, acaba acontecendo. Como ele é muito usado lá na frente, muitas vezes ele vai deixar mesmo, vai falhar nessa questão do time. Mesmo nele isso sendo muito bom, às vezes ele vai falhar. O que acontece nesse caso é que quando uma equipe usa muito o lateral como se fosse um atacante, ela precisa dar conta, né, de proteger o setor dele.
O sistema defensivo precisa dar conta de fechar aquele corredor, porque o jogador está contribuindo muito na construção, atuando praticamente no outro setor. Em geral, quando o lateral fica colocado lá na frente, ele está lá na frente para trabalhar a profundidade do campo, né, enquanto o extremo vira meia. Né? Em geral é assim, há situações em que a coisa inverte, mas em geral, contudo, o atacante ele vai e cai por dentro, virando ali como se fosse um atacante e um meia, mais centralizado, enquanto o lateral aprofunda o campo. Né? O Bustos é, portanto, um jogador que tem esse entendimento muito bom, mas ele, em alguns momentos talvez ele fale um pouquinho, mas nessa hora, até porque ele costuma ser muito utilizado lá na frente, o sistema defensivo precisa proteger o lado dele. A gente não vê, por exemplo, essa questão da proteção em alguns laterais que jogam aqui no Brasil de forma ofensiva, como o Isla no Flamengo, né? Mesmo o Mateuzinho no Flamengo também é um jogador que quando ataca muito, esse Flamengo não fecha muito o seu lado. Isso estava acontecendo um pouco no Independiente também, nos últimos tempos. Né? E até por causa disso, e de forma bastante injusta, o Bustos era um tanto quanto criticado. Só que criticado bem menos do que aqui no Brasil, porque lá há um entendimento, pelo menos dos jornalistas, muito mais profundo, né, de futebol em geral do que aqui. Lá também tem jornalista que não vale nada, né, que não conhece nada, mas em geral, na média, a gente tem até mais jornalistas que entendem um pouco mais o jogo do que aqui no Brasil. Então, esses caras não criticavam o Bustos, porque o Bustos é de fato um lateral como poucos que sabe o time correto, consegue perceber a hora de avançar, a hora de não avançar, a hora de ser defensor, a hora de ser lateral ofensivo e assim por diante. O Inter, portanto, contrata um jogador que é mestre na compreensão desses aspectos do jogo. É forte. É muito forte, é muito bom no cruzamento por elevação, cruzamento por rasteiro. Quando ele aprofunda campo, ele faz geralmente esse cruzamento para trás, em geral de forma rasteira, oportunizando que os jogadores que venham do meio de campo consigam ter ótima condição de arremate e de finalização para o gol. Né? O Bustos é um grande assistente ou pré-assistente pré-assistente do futebol sul-americano. O Bustos, contudo, tem mais uma qualidade que eu vou destacar aqui. Pouco a pouco, né, à medida que ele foi colocado muito para trabalhar no ataque, como se fosse um extremo, em algumas situações, o Bustos, ele, em vez de aprofundar campo, ele começava, por exemplo, a cair por dentro também. Então ele percebeu que ele tinha essa qualidade, então havia uma troca ali de posicionamento entre o atacante do Rojo, que passava a aprofundar, enquanto ele também começava a cair por dentro. A partir daí, houve um entendimento de que o Bustos tinha uma plena compreensão, a capacidade de também ser um meio-campista. E em algumas situações, não somente quando ele vai à frente ele vira um meio-campista, como também em algumas situações ele praticamente foi escalado como meio-campista ali pelo setor, mais ou menos direito ali do meio-campo. Ou seja, o Inter contrata um jogador que tem muitas polivalências. Eu diria que essas valências todas estão muito ligadas a um lado do campo, evidentemente, que é o lado direito, o meio de campo, mas sobretudo ali na proximidade do lado direito. Não é um jogador, por exemplo, com essa polivalência absurda de poder jogar no lado esquerdo, jogar ali de volante aberto pela esquerda, nada disso. Mas eu acho que até como um volante ali, aberto um pouco pela direita, ele pode também ser utilizado. O Cacique Medina teria pedido o Tenaglia, né, na Rui Tenaglia, para ser este reforço do Inter. Ele conhecia muito bem o Tenaglia quando trabalhava no Talleres de Córdoba, então era natural que ele pedisse esse jogador. Contudo, paradoxalmente, o Bustos pode ser um jogador bem mais interessante para o Independiente do que o Tenaglia. Porque o Tenaglia é um jogador que, para mim, é espetacular também, um lateral muito bom, do ponto de vista defensivo, é um dos melhores que temos hoje na América do Sul. E o Tenaglia tem uma qualidade de virar zagueiro. E quando vira zagueiro, também vira um ótimo zagueiro. Mas o Tenaglia não tem o jogo ofensivo do Bustos. E quando a gente pensa o tipo de jogo que o Cacique Medina vai fazer no Inter, vai praticar no Inter, e tentando lembrar do que ele fazia no Talleres, porque este é o jogo dele, ele tem uma visão de futebol a partir da qual a sua equipe tem que ser propositiva, tem que propor jogo, tem que ter posse de bola na medida do possível. A partir dessa visão de futebol, a gente precisa considerar que um lateral como o Bustos é muito mais interessante para a proposta do que um lateral como o Tenaglia. Então eu diria que o Inter fez realmente uma grande contratação, é aquele jogador que poderia chegar em qualquer equipe brasileira, e vou dizer para você, em qualquer equipe brasileira que chegasse o Bustos, ele seria titular. Ele tem bola para ser titular de qualquer equipe de futebol brasileiro, ele tem bola para disputar e ser, inclusive, titular da seleção da Argentina. Ele tem bola, meus amigos, vejam vocês, para disputar esse lateral titular, se fosse brasileiro, da seleção brasileira. É muito bom jogador. Realmente o Inter fez uma grande contratação. Em tese, o cara pode chegar, ele é muito bom, o cara pode chegar, pode não dar certo, pode não se adaptar, tudo pode dar errado. No futebol isso acontece sim, mas em tese, pelo menos, o Inter buscou e contratou um dos melhores laterais que estavam em atividade na América Latina e tem de tudo para dar certo, meus amigos, minhas amigas, e dá muitas alegrias para vocês, torcedores e torcedoras do Colorado.
É isso. Obrigado pela gentileza de ficarem comigo neste vídeo até o final.